Olá, meus amigos e minhas amigas. O hobby de hoje é o trabalho com alvenaria. Eu quero socializar com vocês uma tarefa que eu estou executando com o intuito de produzir, de promover a impermeabilização da parede da minha casa. Há algum tempo a gente vem sofrendo com essa umidade que sobe na parede e o reboco, por ser antigo também, o tempo se prepara e ele fica úmido. E em razão disso eu resolvi começar aqui pela minha área, fazer esse processo de impermeabilização. E quero apresentar para vocês como é que está sendo feito o trabalho. A casa ela é feita todo em um tijolo comum e muito antigo. É um tijolo feito de barro cozido, só que ele não pode ver água, ele se desmancha quando a água toca nele. Então toda a casa é construída nesse sistema. E eu não sei nem dizer quantos anos tem essa construção. Mas o problema está aqui embaixo. Essa barra eu estou fazendo para evitar que a água ela volte a subir nesta parede antiga. Então eu tirei um tijolo e mais ou menos uns 2 centímetros, 4 centímetros de massa, né? Na verdade isso não é uma massa, isso é areia e cal. Quando você toca nesse material ele cai simplesmente. Então eu tirei um tijolo com os 4 centímetros de massa e estou concretando uma massa dosada 3x1 com impermeabilizante. Então está ficando desta maneira aqui, neste exemplo. Já venho percorrendo, fazendo esse processo de tapar essa vala que eu fiz, esse buraco, com o concreto, e venho na sequência rebocando a parede. Então um trabalho muito melindroso, delicado, porque acontece de que quando eu estou tirando esse tijolo de baixo, o de cima cai porque não tem sustentação. Essa massa ela é muito fraca, é areia e cal, literalmente. Vocês podem estar vendo aí os bolos de cal que existem nessa massa. Então esse é o trabalho que está sendo executado aqui para evitar a umidade. Aqui pegou um concreto muito alto, mais de 10 centímetros de concreto. Coloquei umas barrinhas de ferro nesse caso aqui porque ficou muito alto, tendo em vista que os tijolos caíram aqui quando eu estava tirando. Então já vou executando o processo de impermeabilização no rodapé. Isso não tem viga baldrame, é tijolo antigo mesmo. Então aqui é onde eu estou fazendo. Esse espaçozinho aqui, quadradinho, onde está o tijolo aí sendo mostrado, é porque eu vou colocar uma coluna com ferro 516. Isso vai ser uma outra obra a ser realizada. Então é isso, minha gente. Fazendo esse trabalho aí para dar uma nova vida ao ambiente interno da minha casa. Para vocês terem uma ideia, aqui é outra parte que eu já estou trabalhando também. Já fiz um pedacinho, porque não tem como você seguir abrindo esse espaço completamente. Você tem que ir aos poucos, 1 metro e meio, dependendo do tijolo. Nesse meu caso aqui eu fui até um pouco ousado. Teve momentos que eu tirei até 2 metros e graças a Deus não houve nenhum tipo de danos na casa, né? Concretei, resistiu e estamos seguindo. Mas o correto mesmo é no máximo 1 metro e meio você tirar e ir alternando essas escavações para evitar que a parede rache. Então aqui você pode observar que o tijolo está molhado. Choveu ontem e ele do nada, aí a umidade já apareceu aqui, ó. Não sei se dá para enxergar, dá para observar aí, mas o tijolo está molhado. Essa parte aqui eu já fiz. Eu posso acreditar que o serviço vai dar certo, tendo em vista que onde eu já fiz, a parede está seca, não existe umidade mais. Aqui é um exemplo de onde eu já fiz o trabalho, olha. E está enxuto, mesmo depois de chover, e essa parede aqui ela pegou água. Vocês podem observar que está enxuto, sem nenhum problema. Nessa parte aqui a água bate direto na parede. Então vejam que a parede está enxuta, mesmo tendo levado muita água ontem. Foi uma chuva com muito vento e mesmo assim a parede está enxuta aí, ó. Nenhum sinal de umidade na parede. Então, aparentemente tudo indica que o serviço está sendo aprovado. Então você que tem sua casa aí construída em tijolo comum e está cansado de fazer reboco todo ano, fazendo isso eu acredito que vai
ter sucesso, viu? No início eu estava tirando apenas o tijolo e jogando massa, preenchendo o espaço com massa. Aí depois eu resolvi fazer com um concreto, colocando pedra e vou colocando umas tábuas do lado onde eu vou estar preenchendo, e onde eu vou colocar o concreto eu coloco um caibo para ir ajudando na nivelação. Quando fica só cerca de 1 centímetro, aí eu preencho com massa para dar aquela resistência e deixar o espaço totalmente preenchido, porque o concreto ele não consegue unir-se ao tijolo na parte de cima. Então, deixando o concreto com uma certa altura e vindo com a massa, ela consegue penetrar naquela brecha que ficou, e aí o tijolo fica coladinho como se fosse sentado aí um em cima do outro. Aí vou mostrar aqui para vocês como é que eu estou fazendo esse processo aí. Então eu coloco o caibo aí como uma nivelação para eu poder estar preenchendo o concreto e deixando ele com um certo batente. A massa, como ela não consegue permanecer firme, ela sempre vai cair, você tem dificuldade de colocar o preenchimento. Mas no concreto não, logo logo ele fica firme, aí você consegue vir com a massa fazendo o preenchimento total. Então coloca assim um caibo junto da parede, por trás já tem outra tábua, aí você pode trabalhar bem à vontade. Então é isso, espero que possa ajudar alguém que necessite de uma força aí para fazer a impermeabilização do rodapé da sua casa. Meus amigos, é imprescindível que você faça um serviço caprichado, porque esse tijolo ele tem todo um defeito de fabricação, questão da qualidade, ele é um tijolo muito antigo, e assim, só tirar um reboco velho e vir com o novo não vai ser muito adequado. Então assim, tem que fazer uma boa limpeza, como eu fiz, usar uma escova de aço, você tem que tirar toda a poeira do material anterior, aguar, para que a massa que já está pronta, que no carro de mão, possa fixar, agarrar no tijolo limpo. Porque do contrário, se ficar aquele pozinho no tijolo, corre-se o risco de depois essa placa de reboco vir a soltar. Não acredito que isso aconteça. Estou fazendo um reboco com 3 latas de areia e uma de cimento, com impermeabilizante. A parte de baixo já foi concluída, certo? Já está toda a vedação feita. Agora eu vou dar o acabamento, fazer o reboco e deixar a parede agora como nova. Na verdade, nova, né? Então assim, vocês podem perceber que isso aqui é só areia e cal. Areia, literalmente areia, arisco e cal. Não tem um pingo de cimento. Tijolo em cima de tijolo, com essa massa só para simbolicamente sentar um tijolo no outro na ocasião, né? Mas não tem. Então eu fiz esses rasgos aqui para poder também a massa adentrar e segurar tanto na parte superficial do tijolo quanto na parte interna aqui. Então acredito que vai ficar um serviço muito bom. Então tem que ser dessa forma, porque do contrário não vai ficar legal. Então eu estou fazendo um serviço para ficar descansado com relação ao futuro.